Cheguei a Buenos Aires num daqueles dias em que a cidade parece suspensa entre o que foi e o que ainda não decidiu ser. Chovia fino, não o suficiente para afastar as pessoas, mas o bastante para deixar a paisagem levemente desfocada, como se alguém tivesse passado o dedo molhado sobre uma pintura fresca. Me chamo Clara, tenho 45 anos. Sou escritora, ou pelo menos era, antes das palavras começarem a me evitar. Não foi um bloqueio criativo comum, foi emocional. As histórias ainda existiam dentro de mim, eu sentia, só não queriam mais sair. Viajei sozinha porque precisava de silêncio, mas não aquele silêncio confortável. Eu buscava o silêncio que provoca, que nos obriga a ouvir o que andamos escondendo de nós mesmas. Caminhei sem rumo até perceber que meus pés tinham me levado a um lugar específico, uma rua estreita, com luz amarelada. Foi ali que vi o sebo. A fachada era discreta, um letreiro gasto e a porta entreaberta. Entrei mais por instinto do que por decisão. O cheiro me atingiu primeiro, papel antigo, madeira e algo mais difícil de definir, memória talvez. O som da chuva ficou distante quando a porta se fechou e o mundo lá fora pareceu diminuir. Foi então que eu o vi. Mateu estava atrás do balcão, folheando um livro como quem toca algo frágil. Tinha uns 42 anos, mas o tempo nele parecia andar em outro ritmo. Barba curta, olhos atentos e uma calma que não se aprendia, se carregava. Ele levantou os olhos e me observou com uma curiosidade silenciosa. "Está buscando algo em especial?" perguntou com uma voz baixa e medida. "Acho que não", respondi. "Só entrei." Ele inclinou a cabeça levemente. Os melhores livros costumam ser encontrados assim, quando a gente não sabe o que está procurando. Caminhei entre as estantes, passando os dedos pelas lombadas, sentindo um desconforto bom, antigo. Mateus se aproximou sem fazer barulho e apontou para uma prateleira mais alta. "Esses", falou, "não são para qualquer mulher." Havia provocação ali, mas não arrogância, era um convite. "E para que tipo de mulher eles são?" perguntei. Ele sustentou meu olhar. "Para aquelas que não têm medo do que podem sentir ao ler." Senti o impacto da frase no corpo. Fazia tempo que ninguém me dizia algo assim, sem pressa. Ele puxou um livro e falou de poesia como quem fala de pele, de desejo como quem fala de ausência. Enquanto ele falava, percebi que o encanto não estava apenas no que dizia, mas no silêncio entre as frases, o cuidado. Quando me entregou o livro, nossos dedos se tocaram. Não foi um choque elétrico, foi reconhecimento. "Leve", disse ele. "Se não for para você, traga de volta. Livros sabem quando não pertencem a alguém." Saí do sebo sentindo o peso real do livro contra o peito, e pela primeira vez em meses tive a estranha sensação de que algo em mim estava prestes a se abrir, não como uma ferida, mas como uma página virada no momento exato. Voltei no dia seguinte sem admitir que estava voltando por causa dele. Disse a mim mesma que precisava trocar o livro, mas no fundo eu queria ouvir mais daquela voz. Mateu estava sentado no chão, lendo. Quando me viu, ergueu os olhos e sorriu, um sorriso pequeno, quase íntimo. "Você voltou." "Os livros pediram", respondi, surpresa com a facilidade das palavras. Ele se levantou e tocou o livro na minha mão. "E o que ele te disse?" Pensei por um instante. "Que eu ainda sinto coisas, mesmo quando finjo que não." Mateu apenas assentiu e apontou para uma mesa nos fundos, perto de uma janela onde a chuva escorria. "Café?" ofereceu. Sentamos um de frente para o outro. Falamos de literatura como quem fala de intimidade, dos livros que nos atravessaram tarde demais, dos que chegaram cedo demais. "E você?" perguntei sobre a aura mágica do lugar. "Acredita mesmo nisso?" "Acredito em encontros que não fazem barulho, aqueles que mudam a gente sem pedir licença." Houve um silêncio depois disso, um silêncio cheio, denso, do tipo que aproxima. Então ele buscou um livro escondido e leu um trecho em voz baixa.
um poema sobre desejo contido e esperar alguém que talvez nunca venha. Enquanto ele lia, senti algo estremecer dentro de mim, a sensação de ser vista sem ser invadida. Quando terminou, fechou o livro com cuidado. Hoje à noite vai ter um pequeno recital num café antigo. Poetas que leem para quem realmente escuta. Achei que você talvez se reconhecesse ali. Meu primeiro impulso foi recusar, é meu mecanismo de defesa. Mas algo naquele olhar tranquilo me fez dizer sim. Cheguei ao café antes da hora. O lugar era pequeno, com luz baixa e cadeiras de madeira que rangiam. Pedi uma taça de vinho e fiquei observando. Quando os poemas começaram, algo em mim cedeu. Não eram apenas palavras bonitas, elas ecoavam dentro do meu silêncio. Falavam de ausência, de corpos que envelhecem, mas não se calam. Senti um aperto doce no peito. Eu não estava ali para impressionar ninguém. Eu estava ali para lembrar quem eu era quando ainda me deixava atravessar pela vida. Mateu estava encostado perto da porta, quieto. Ele não se aproximou, e isso foi essencial. A ausência de expectativa me deu espaço. Pela primeira vez em meses, eu não precisava responder a nada. Quando o recital terminou, ele veio até mim. Quer caminhar? Assenti. Lá fora, a chuva tinha voltado com mais força. As ruas brilhavam sob a luz dos postes. Caminhei sem pressa, sentindo o som dos meus pés e a umidade no ar. O silêncio entre nós não era vazio, era confortável, um espaço onde eu podia existir sem performance. Passei por uma vitrine e vi meu reflexo. Uma mulher de 45 anos, olhar atento. Não havia nostalgia ali, havia presença. A chuva apertou de vez e nos refugiamos sob uma marquise estreita. Ficamos próximos, uma necessidade física imposta pelo clima. E ainda assim, senti o impacto. Ele virou o rosto na minha direção. Eu senti antes de ver. O beijo aconteceu sem anúncio, curto, intenso. Um beijo que não pedia continuidade imediata, mas confirmação. De mim para mim mesma. Quando nos afastamos, não houve pressa, apenas respiração. E algo novo ocupando o espaço onde antes havia bloqueio. Naquela noite, ao chegar ao hotel, abri o praberno que carregava comigo. A página em branco não me intimidou. As palavras vieram, não sobre ele, mas sobre mim. Escrevi até o amanhecer, não porque eu tivesse tomada por urgência, mas porque parei de evitar. As palavras vinham com naturalidade. Não escrevi sobre Buenos Aires ou Mateu. Escrevi sobre uma mulher que caminha sozinha por ruas molhadas e percebe que ainda sente, que ainda reage, que ainda deseja. Não alguém, mas a própria vida. Quando fechei o caderno, o céu já estava clareando. A cidade despertava e eu me sentia parte daquele ritmo. Nos dias seguintes caminhei mais. Entrei em outras livrarias, encontrei Mateu mais uma vez, quase por acaso. Trocamos um olhar longo, um sorriso contido. Não falamos sobre o beijo, não falamos sobre o futuro. E isso foi suficiente. Algumas histórias não pedem continuidade, pedem reconhecimento. Na manhã da minha partida, enquanto o táxi atravessava a cidade, pensei em como cheguei ali acreditando que precisava reencontrar a escrita. E como no fim, o que reencontrei foi algo mais simples e mais profundo. A permissão. Permissão para sentir sem culpa. Permissão para desejar sem roteiro. Buenos Aires não me deu um amor, me devolveu uma voz. E isso, para mim, foi mais do que suficiente.